nós estamos agora aqui com o Thiago, da Postal Saúde, que acabou de participar do 5º painel aqui do 4º Fórum da Unidas. Thiago, como foi sua participação nesse 5º painel? Como foi que se deu esse painel da Unidas? Foi bem interessante, assim, até porque o tema do evento como um todo é inovação em saúde. Eu acho muito salutar a gente sempre trazer ideias que às vezes podem até se contrapor, mas acaba que a discussão enriquece. Então, os outros painéis falaram muito da questão da inovação baseada em tecnologia. E aí foi interessante porque tanto eu como o Ali, a gente trouxe uma questão de inovação baseada em mudança de trabalho, não necessariamente tecnologia. Não tem aumento de custo com nenhum tipo de tecnologia embarcada, nada novo. Simplesmente é reformular processo, organizar fluxo e buscar aí um resultado. Então acho que a gente trouxe um contraponto desse senso comum, né, de que a inovação é sempre com tecnologia, vendo que inovação também pode ser com mudança de cultura, né? Então, criatividade, né? Criatividade, isso mesmo. E para você, quais são as maiores oportunidades, né, que esse painel ele trouxe para todas as operadoras de saúde? Eu acho interessante as operadoras ali observarem os cases, exatamente isso, porque quando a gente fala de Unidas, a gente não está falando só de operadoras de grande porte. A gente está falando, na verdade, a grande, né, a maioria das operadoras vão ser de médio ou de pequeno porte. Muitas vezes elas não têm recurso, não só de tecnologia, como não tem recurso de pessoal, às vezes. Então a gente trouxe ali exemplos que são bem práticos, exemplos que são relativamente simples e muito executáveis. Então acho que isso é um grande ganho. E o pessoal entender que porque é tanta demanda de trabalho que às vezes você fica mergulhado no teu dia a dia e não vê nada que está acontecendo fora. E eventos como esse dão essa oportunidade. Alguém fala, opa, peraí, o pessoal na Cassi lá está fazendo um negócio interessante, vou marcar um benchmark lá. Pô, o pessoal na Cefaia, na Postal Saúde, já tem um ecossistema. Como é que montou um ecossistema dentro de um produto? Então, acho que isso é bem bacana. Agora, além disso, a gente teve uma interlocução aqui dentro desse 4º Fórum da Unidas com diversos outros agentes, né? A Agência Nacional de Saúde, a gente teve a presença do secretário de Saúde, né? E outras empresas também que atuam junto com as autogestões. Qual a importância das diversas áreas se conversarem dentro de um fórum como esse? Eu acredito assim, já começa do ponto de partida de um ouvir o outro, porque muitas vezes a gente imagina o que o outro pensa, a gente não necessariamente sabe. Então o distanciamento entre agência, prestadores, indústria e operadoras causa às vezes impressões que não são corretas. Então quando estão todos juntos e ainda mais se estiver no mesmo painel se ouvindo, muda muito. Já tive a oportunidade de estar com esses atores assim sentados em painéis, às vezes até em painéis não de apresentação, mas de debate mesmo, debate saudável. E a gente percebe como ao final disso todo mundo sai com uma mentalidade diferente. E a gente precisa dessa mentalidade diferente porque hoje não é o maior, mas um dos grandes dificultadores do nosso trabalho são as falsas ideias. Então a operadora sempre fala, a ANS, elas só querem dificultar. Não é verdade. Ou a ANS fala assim, as operadoras elas estão aí dando reajuste, estão fazendo movimentos de cercear porque elas querem visar lucro. Também não é verdade. Então tem muito senso comum. Esses momentos aqui eles possibilitam que as pessoas realmente se conversem e se conheçam com qualidade. E na sua opinião, você, principalmente nesse painel tão técnico, né, e todas as pessoas que participaram também estão vivenciando isso, quais são os maiores desafios hoje das operadoras, na sua opinião? A gente, obviamente, tem um grande desafio que ele sinaliza, né, nos nossos indicadores de risco, que é a questão da sustentabilidade. Né? Quando a gente fala de operadoras de autogestão, elas têm passado nos últimos anos por um desafio de mudança de cultura, porque elas, quando foram criadas com caixas de assistência, etc., a única preocupação delas era dar acesso à saúde para os seus beneficiários e o custeio disso estava meio que garantido, digamos assim. Com as mudanças que foram acontecendo, as operadoras de autogestão começaram a ser desafiadas para ter performance. Isso parece algo muito óbvio quando a gente fala de mercado, de capital, etc. Mas em operador de autogestão não é. Essa coisa de você buscar performance, buscar redução de custo. Se a gente for falar isso de maneira mais pragmática,
Isso aí não tem mais que 10 anos. Então isso é uma mudança muito grande, porque a gente tem muitos gestores que estão nisso há muito mais tempo do que isso, né? Então eu sempre tenho falado isso, a gente teve, por exemplo, um painel até antes do meu, você olha lá a formação do Joaquim, veio da engenharia elétrica. Você fala, pô, engenharia elétrica, saúde, só que eu acho muito salutar isso que a gente tem hoje. Pessoal da área de tecnologia, pessoal da área de exatas, porque traz essa visão mais organizada, mais metodológica, que você equilibra com a visão assistencial, exatamente. Aí você consegue ter uma solução que atenda a esse desafio. Agora, se você pudesse definir esse painel em uma palavra, qual seria? Coerência. A palavra ali para mim foi essa, coerência. A gente teve coerência entre discurso e prática. A gente conseguiu mostrar isso de uma maneira materializada. Gostaria muito de te agradecer Eu que e te agradeço. parabenizar pela sua participação nesse painel e sua contribuição, é claro. Obrigado. Até mais.